tete a tete, num aperto de mão, num abraço, no olhar nos olhos da pessoa, isso faz com que a pessoa, ela comece a se sentir bem. Poxa, domingo eu vou lá de novo porque eu me senti bem. Porque tem lugares, irmãos, que as pessoas entram e saem meses e ninguém chega perto, ninguém fala. Então nós temos a possibilidade de fazer essa diferença na vida de alguém. Quando as pessoas chegarem aqui, porque esse é o primeiro contato. Às vezes a pessoa entra aqui, irmãos, ouve o louvor, até acha bonito, ouve a mensagem, né, edifica, mas quando ela sai da porta lá para fora, ela esqueceu, e isso é natural. Vai rolar segunda, terça, quarta, mas só que às vezes quando nós chegamos nessa pessoa, damos um abraço e fazemos com que ela se sinta importante, isso vai marcar. Poxa, fui lá na igreja, e ali eu recebi um abraço, ali a pessoa ministrou, falou comigo, se importou comigo, vou voltar lá domingo que vem. E é assim, nós vamos criando laço. Então, esse texto que nós demos, para darmos continuidade a esse tema tão importante, Jesus ele disse isso, no versículo 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus ele estava falando a respeito dele mesmo, porque ele morreu, reproduziu nova vida, e agora ele quer que sigamos o seu exemplo. Por isso que nós precisamos de morrer, porque nós estamos pegando o exemplo do nosso maior discipulador, nós estamos atentos às ações de Jesus. Então discipular é você estar atento àquilo que Jesus fez, porque Jesus, quando ele chamou os discípulos, o que ele fez? Voltamos nesse assunto, ele ensinou com as suas ações, com as suas atitudes. Chamou Pedrão lá, né, homem brabo, acostumado a pegar peixe, baleia lá, tubarão, chamou o Pedrão, falou: Pedrão, vem cá, olha só meu filho, é assim ó, eu vou fazer desse jeito, observa aí Pedro, como é que eu faço? Aí ele foi e trocou com o Pedro, agora faz o seguinte Pedro, faz lá você. Aí ele ficou observando, aí ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, até hoje você pescou, foi peixe, né? Mas a partir de hoje você vai ser pescador de homens. É o que Jesus faz com a gente. Mudou a história de Pedro, mudou a trajetória dele. Então Jesus, ele com esse texto aqui, ele nos ensina que nós precisamos de reproduzir aquilo que ele fez. O processo de discipulado, aqueles que anotam aí, são 4 processos, que eu acabei de dizer aqui para os irmãos. Que o primeiro é demonstração, se os irmãos puderem anotar aí, aqueles que anotam, bota lá primeiro, demonstração, embaixo, observação, escreve um embaixo do outro mesmo. Terceiro, assimilação, e o quarto, reprodução. Se os irmãos pegarem esses 4 processos, demonstração, observação, assimilação e reprodução, se colocar um embaixo do outro, nós vamos ver que vai formar uma palavra. O D de demonstração, o O de observação, o A de assimilação e o R de reprodução vai formar uma palavrinha que a Jane até falou ali: doar. É fácil, irmãos? Por isso nós temos dito que discipulado não é fácil, porque discipulado envolve você se doar por alguém. Sexta-feira teve o culto de mulher aqui, certo? Foi uma benção, não foi? Eu estava lá de casa observando aqui, estou vendo o movimento aqui, o fogo desceu aqui nesse lugar, né? Marisa no final estava só, eu vi, irmã, estava só no reteté, que eu estava lá de casa acompanhando. Mas aí o que aconteceu? Algumas irmãs estavam aqui, aconteceu o culto, foi a benção, as irmãs foram abastecidas, amém? A missionária Osana, eu sabia que a missionária Osana, aquele 1,5 metro ali, ela ia botar, o Espírito Santo ia usá-la de uma forma que ia botar fogo aqui neste lugar. Estava esperando, não me esperava menos do que aquilo não. Mas aí acabou o culto, as irmãs foram abastecidas. Quando acabou o culto aqui, me chega uma mensagem lá no celular da Isadora, uma pessoa falando bem assim: vem aqui em casa, sabe por quê? Porque a gente está ouvindo vultos,
a gente está tendo, meu esposo está indo para o médico constantemente, e não tem dado nada, feito vários tipos de exame, nada, está angustiado, está com um bolo na garganta. E aí, fomos abastecidos no culto. Sabe o que aconteceu? Partimos para lá. Saímos de lá, era 1 e pouco da manhã mais ou menos, não foi? Quase 2 horas da manhã, não foi? É doar, irmãos, discipulado. O irmão é da igreja aqui? Não é. Mas quando nós entendemos que esse processo de discipulado, quando nós entendemos que nós precisamos de doar a nossa vida, nós precisamos de morrer para as nossas vontades, porque 1 hora da manhã, irmãos, é hora de estar dormindo. Irmãos, lembra da última vez que eu falei para os irmãos que nós saímos daqui, fomos lá para Feio Rosa levar um rapaz? É isso, às vezes Jesus vai requerer isso da gente. Você vai estar lá no seu bem bom, aquela caminha quentinha, alguém vai ligar. Ó, Jane, estou aqui com problema de enfermidade. Estou aqui, sabe, às vezes atribulado por demônio. Quer ver os demônios perturbar os outros de madrugada, irmãos? Não é brincadeira não. E às vezes as pessoas vão ligar para você, sabe por quê? Porque enxergou que você é essa pessoa que tem a característica de Cristo. Você tem essa função. Então quando você está cheio do Espírito Santo, a pessoa vai olhar para você e vai falar: olha, vem cá, Noemi, vem aqui orar aqui em casa. E o que nós vamos fazer? Vamos correr? Vou ligar para o pastor. Não, irmão, parte. Vai embora. Segue. Discipulado. Vamos lá. Oramos. 1h30 da manhã. Estava lá o pastor, mais uma comitiva aqui da igreja. Batemos lá em Itapuã. O rapaz, não sei o que está acontecendo. Preso. Parece que eu tenho uma pressão na cabeça. Quando eu vou olhar, eu acho que é problema de pressão. Não tem, minha pressão está lá 12/8. Chegamos lá. Olha, a impressão que eu tenho é que tem alguma coisa aqui dentro de casa, aqui, alguma coisa que eu recebi que está trazendo esse tipo de problema para mim. Os crentes malucos foram para lá, oramos, ministramos, cantamos louvor, em fervente oração, és o meu coração, adoramos ao Senhor, decretamos ali o reino de Deus, eliminamos as trevas ali, porque tem que sair quando chega o povo de Deus, esse povo barulhento que chega no ambiente, as trevas tem que ceder mesmo, e nós começamos a declarar o reino de Deus ali. Aí me ligou ontem, de manhã: pastor, você não sabe o que aconteceu, já tinha tanto tempo que isso não acontecia, acordei 11 horas da manhã, teve o sono do justo. Amém, irmãos? É isso, discipulado é isso. Você precisa de estar disponível, você precisa de doar. É o processo de demonstração que nós aprendemos para a gente que vai desenvolver essas funções aqui na igreja, que eu creio em nome de Jesus que nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos olhando para quem? É para o pastor? Não, não é para o pastor não. Você vai olhar para Jesus, você vai ver como ele vai demonstrar isso para você, como agora você vai começar a observar, você vai assimilar tudo aquilo que ele está te demonstrando, e agora você vai começar a reproduzir. E eu vou ser usado para os irmãos aqui, você já viu Jesus demonstrando algo para você? Você já viu o que Jesus fez na sua vida? Você já observou o que Jesus faz? Testemunhos aqui dentro da igreja, que Jesus está fazendo. Jane, há poucos dias deu o testemunho dela aqui, chegou do hospital, experiência com Deus, veio aqui, andando aqui, meio trôpega, olha aí como é que está. Jesus fazendo, irmãos, Jesus está fazendo, e nós estamos assimilando, vendo isso. Então, esses 3 primeiros processos aqui, nós já vimos a demonstração, nós já observamos, nós assimilando, só está faltando um: reprodução. Precisamos de reproduzir aquilo que nós vimos de demonstração, aquilo que observamos e aquilo que nós assimilamos. Agora nós vamos reproduzir, Fique atento. Discipule, jovem. Tem jovens aí na igreja aí, irmãos. A sargenta Rose do Carmo aqui trouxe uma palavra para os jovens, impactante. Os meninos ficaram mexidos aí, a ponto de ficarem aqui, da gente teve que ficar aqui um tempão, dela ainda dá testemunhos do que a Marisa estava aqui, o G, dando testemunhos aqui da vivência profissional dela, e isso mexe com os nossos jovens. Tivemos jovens visitantes aqui essa semana. Jesus está fazendo, irmãos, Jesus está fazendo, nós precisamos de ficar atentos ao que ele está fazendo. Então, o discipulado, ele tem um propósito. O principal alvo do discípulo é ser semelhante a Cristo. Este é o significado da palavra cristão.
O propósito do discipulado é moldar o caráter do homem ao caráter de Cristo, para que o discípulo amadureça a ponto de reproduzir o caráter de Cristo na vida dos outros. Eu não reproduzo, não é necessário eu reproduzir o meu caráter na vida de ninguém, mas o caráter que Cristo colocou em mim eu preciso de reproduzir, porque o caráter que Cristo, eu assimilei dele, é esse caráter que vai transformar a vida de alguém. Vai mudar a vida de alguém. Então, esse é o propósito do discipulado, porque discipulado é investimento. Kate Phillips diz o seguinte: discipulado não é uma série de estudos bem elaborados, não é isso, transmitidos em reuniões formais. É um investimento de tudo o que somos em Cristo na vida de outras pessoas. Por isso que nós temos dito: você quer dar um testemunho que vai impactar alguém? Fale o que Jesus disse a seu respeito, o que Jesus fez com você. Porque as pessoas se interessam pela sua vivência com Deus. Porque nós falamos de João, falamos de Jeremias, falamos de Ezequiel, falamos de Abraão, falamos de Jacó, falamos de José, falamos desses homens com testemunhos notáveis. Nós conhecemos a história desses homens. Mas o que Deus fez na vida do Anderson? Isso é interessante, irmãos. Trajetória de vida nossa, porque Jesus pega aquele que está lá no monturo, lá, sabe, lá embaixo, e ergue, né? Jesus que faz isso, e isso as pessoas querem ouvir, as pessoas têm interesse em ouvir aquilo que Jesus, sabe por quê? Porque as pessoas têm a necessidade de viverem, e quando nós olhamos o mundo, nós vemos que as pessoas estão sobrevivendo, diferente com aquele que tem experiência com Deus. Vamos passar as nossas lutas, as nossas dores, vamos passar, mas Jesus está sustentando a nossa vida, e mesmo nas nossas dores, as nossas lutas, nós temos um testemunho para contar, porque Jesus é que está sustentando a nossa vida. Agora eu fico imaginando, irmãos, quem está sem Jesus, como é que é? Não tem saída, não tem o que fazer, só Jesus. Então, discipulado é esse investimento, discipulado também é reprodução. Discipulado é a reprodução da imagem de Cristo. Reproduzir significa produzir novamente, e para que isso aconteça, o discipulador, agora eu já estou falando com vocês, discipuladores, vocês já são discipuladores, irmãos. Precisa manter um relacionamento com Cristo e então reproduzi-lo. Como que nós mantemos relacionamento com Cristo? Oração, leitura da palavra, consagração, adoração. Estava vendo um pastor pregar esses dias, ele disse o seguinte: gente, como nós temos dificuldade hoje de jejuar, como nós temos dificuldade hoje de ler a Bíblia. Cada dia as pessoas, os anos vão se passando, e menos nós estamos fazendo isso. Os irmãos conhecem a história, sabe, que tem caça de demônio, irmão, que só sai com jejum e oração. E quando nós chegarmos diante de uma situação assim, como é que nós vamos fazer? Se a gente não tiver em consagração ao Senhor, nós vamos ser envergonhados, irmãos. Vamos ser envergonhados. Eu tenho certeza que nós não queremos isso. Então nós precisamos, sabe, de voltar, né, ao primeiro amor novamente. Quando nós voltamos ao primeiro amor, nós começamos a reproduzir esse amor que foi gerado na gente quando a gente volta. Então, isso é discipulado, é uma reprodução. Kate Phillips também diz a respeito desse discipulado, colocando o discipulado como uma posteridade. O discipulado é reprodução de qualidade que assegura que o processo de multiplicação espiritual, nós estamos nesse processo de multiplicação aqui, continuará de geração em geração. Nós vemos isso em 2 Timóteo 2:2. A pessoa que faz discípulos só fica sabendo quão eficazmente ensinou seu aluno quando ele vê o aluno do seu aluno ensinando o outro. Porque se eu peguei, né, o Maurílio aqui, estou discipulando o Maurílio, nós vamos começar a ver o fruto quando o Maurílio ele começar a discipular o Anderson, e depois o Anderson vai discipular outra pessoa, o Marlon. Aí nós começamos a ver que o discipulado está dando certo. Por quê? A gente entendeu que a gente começou aqui, aquela areinha pequenininha, e agora começa, né, a gerar outras pessoas. Aí a gente vê que o discipulado está gerando frutos no meio da igreja. Discipulado é legado. 2 Timóteo 2:2. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir outros.
Então o que nós estamos falando aqui, irmãos, não é nada da nossa cabeça. O que nós estamos falando acerca de discipulado é bíblico. Vamos ler de novo. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, olha o testemunho nosso aí, as pessoas precisam de ouvir os testemunhos, amém? Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Opa, então, com esse versículo aqui, em 2 Timóteo 2,2, eu começo a ver que a responsabilidade do discipulado não está só com a liderança da igreja. Nós somos idôneos, justos, amém? Então nós podemos falar para outras pessoas idôneas, ou que se interessam em ter, né, uma vida transformada, que os nossos testemunhos, eles podem impactar essas pessoas, para que essas pessoas elas possam transmitir também. Então é uma escala, vai numa crescente. E eu tenho um dado aqui que eu fiquei pasmo. Esse foi o bispo Volney que passou para nós. Eu nunca tinha visto esse pasmo, esse detalhe, esse dado. E eu tenho certeza que os irmãos vão entender o que está sendo dito aqui. Estou deixando para o final. O legado seria transmitido de Paulo para Timóteo. A história aí, né, das cartas. Paulo, ele escreve a Timóteo. Então aquilo que Paulo teve numa experiência lá em Damasco, e aquilo que foi projetado nele, porque quando ele vai lá para Damasco, na casa de Judas, e Ananias vai até ele para ministrar sobre a vida dele, Ananias chegou lá com medo, né? Nossa, mas Paulo, aquele mesmo, Saulo, aquele que perseguiu os crentes, né? Que matava os crentes, ah, Senhor, não vou não. Aí Jesus fala assim, olha, vai lá na rua chamada direita, você vai encontrar um homem lá. Irmãos, até parei, o que Paulo estava fazendo? Na rua chamada direita, dentro da casa de Judas, estava orando. Jesus revelou isso para Ananias. Quando ele abre a porta, encontra lá Saulo ajoelhadinho, orando, porque Saulo entendeu. Ele entendeu o encontro que ele teve com Jesus. Eu fico imaginando, sabe, Ananias, Paulo ali. Ih, rapaz, será que eu vou? Não sei. Esse cara matou, foi muita gente. Eu fiquei imaginando Ananias assim, querendo estender a mão de longe assim, sobre Paulo, sabe, com medo. Por quê? Sabia da história de Paulo, sabia da história de Saulo, mas quem estava ajoelhado ali era Paulo, era um homem transformado, amém? Então quando ele chega perto de Paulo, ele começa, as escamas caem, você conhece a história, e agora Paulo vira um homem, né, maior propagador do evangelho, e diga-se de passagem, Paulo, ele está dentro de uma geração que nós pertencemos a ela, e essa palavra se cumpriu na vida de Paulo, porque a Bíblia diz assim, olha, bem-aventurados sois vós que não viram, mas creram. Paulo não andou com Jesus, irmãos. Paulo não viu os milagres de Jesus tete a tete, mas ele foi testemunha ocular daquilo que Jesus ele fez na vida dele, quando ele teve o encontro. É a mesma coisa que acontece com a gente, irmãos. Nós não vimos, mas nós cremos piamente que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, discipulado é esse legado, é relacionamento entre o discipulador e o discipulado. Nós criamos um relacionamento, e isso é muito importante. Vou em Kate Phillips de novo. O discipulado cristão é um relacionamento. Ela fala mestre aqui, mas é uma forma aqui que ela usou, né? Eu não gosto muito de usar mestre não, mas eu gosto de chamar mais de discipulador e discipulado, mas ela usa mestre. Discipulado cristão é um relacionamento entre mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para ensinarem outros. Então, aquilo que o discipulador aprendeu com Cristo, ele vai passar para o discipulado, e agora aquele que foi discipulado, vai virar um discipulador, e vamos gerando discípulos. É isso que acontece. Esse é o discipulado verdadeiro. Vamos seguindo aqui. Nós vemos com o discipulado, nós temos uma dimensão do crescimento, de quando a gente está discipulando. Para que o crescimento espiritual aconteça de forma equilibrada, é necessário que se abranja 4
dimensões específicas. Crescer para baixo significa lançar, e isso é muito importante, os irmãos fiquem atentos. Crescer para baixo significa lançar alicerces sólidos e profundos. Esses dias eu estava falando com a minha esposa, comentando a respeito da nossa igreja, e eu creio que o Espírito Santo falou isso comigo, que disse assim, que a nossa igreja, agora estou falando da nossa igreja, a gente precisa crescer para dentro. Nós precisamos de crescer para dentro, antes da gente crescer para fora, amém? E é justamente isso aqui, crescer para baixo, ou crescer para dentro, é a gente lançar em Cristo alicerces sólidos e profundos, porque quando nós vemos isso, nós percebemos que nós temos essa necessidade de criar raiz em Cristo, tudo se solidifica. Então nós vamos criando as nossas raízes aqui dentro, fortes, relacionamentos, tratamentos, sabe? Nós começamos a ver isso, aí nós estamos, sabe, nos baseando em Cristo, o alicerce da igreja. Crescer para cima é o mesmo que crescer em estatura. Opa, aí já envolve algo maior, né? Estamos sólidos, baseados, e agora nós vamos crescer para cima. Nós sabemos que se nós pegarmos a cruz, nós estamos falando da cruz e o discipulado, se a gente for para a cruz, como é que é a cruz, irmãos? Na horizontal, vertical, amém? Tem um ensinamento aí, tem um mistério aí. Nós precisamos de crescer no relacionamento com Cristo, para que a gente possa crescer horizontalmente. Cruz, faz isso. É a cruz. Nós precisamos de nos relacionarmos com Deus, para que na horizontal a gente possa crescer também. Maturidade espiritual ou santificação. O crescimento para dentro diz respeito ao crescimento interno através da nossa comunhão. Precisamos de ter comunhão uns com os outros. O crescimento para fora está relacionado à evangelização e ao ganhar almas. Então nós precisamos de encontrar um equilíbrio aqui. Como que nós vamos fazer? O Espírito Santo vai revelar. Precisamos de encontrar um equilíbrio. Nós precisamos de crescermos aqui, nos solidificarmos aqui. As nossas raízes precisam de estar consistentes em Cristo, no fundamento que é Cristo Jesus, a pedra angular, que o pensamento é o mesmo. Então nós precisamos de nos solidificar em Cristo, crescermos para dentro, para a gente começar a evangelizar as pessoas lá fora. Para quando as pessoas chegarem aqui dentro, vão perceber que existe uma igreja sólida aqui dentro. Então, nós precisamos de atacar isso aí. Semana que vem nós temos a evangelização aí. Nós temos muito a fazer. Porque a ação social, irmãos, é só um pretexto. As pessoas vão vir, né? Pedir a Deus que segure esse ano aí a chuva, porque ano que vem os irmãos vão lembrar, choveu bastante. Mas mesmo assim vieram pessoas, mas nós precisamos de cuidar dessas pessoas que vão vir para cá. E é isso aí que nós falamos no início. E aí, como é que você está? Tudo bem? Dá um abraço, olha, tem culto e tal. Nós precisamos de falar, a igreja precisa estar atento com isso. E falar dos cultos da igreja, olha, vai ter culto quarta-feira, vai ter culto domingo de manhã, domingo à noite, vem para cá tal. E as pessoas acabam vindo. Principal ensinamento do discipulado é a palavra de Deus, né? Eu tenho discipulado aqui já na igreja, e não adianta eu falar só de mim. Vai causar algum efeito? Pode até a pessoa ficar interessada, mas é melhor quando nós falamos a palavra de Deus, né? Isso causa mudança. Poxa, aconteceu isso na vida da Alessandra, mas isso aconteceu, ela está assim hoje, por quê? Porque Deus entrou, ela teve uma experiência com a palavra lá no livro tal, versículo tal, isso mudou a história dela, foi uma chave que virou na vida dela. Então é assim, nós precisamos de injetar a palavra. Outro ponto, edificação. Edificação significa crescimento, maturidade espiritual, transformação de fé em fé, de glória em glória, à imagem de Cristo. O Espírito Santo, o mesmo que inspira a palavra de Deus, é quem promove este crescimento através
do serviço cristão em vários setores da igreja através de seus dons. A gente fala muito aqui, eu não posso nem falar porque acho que é o tema da mensagem de hoje. A gente fala muito de Marta e Maria, né? Marta aos pés e Maria, né, trabalhando demais. Precisamos ter os dois, de uma forma equilibrada. Existem aqueles irmãos que foram chamados aqui para ficar aos pés de Jesus, ministério de intercessão aí, ó, aos pés de Jesus, orando, clamando, jejuando, né, a semana inteira, não é só um dia, semana inteira ligado no Espírito Santo, porque quando nós acabamos esse culto aqui, nós vamos acabar daqui a uma meia hora mais ou menos, 20 minutos, já começou o culto da noite, já está rolando, ainda a gente não viu, mas o Espírito Santo já está trabalhando na vizinhança aí, o Espírito Santo já está falando com alguém, olha, eu vou lá na igreja de Nova Vida hoje à noite, eu visitei lá, poxa, eu estou com saudade da igreja, eu vou lá hoje. Então, o Espírito Santo está fazendo isso já, irmãos, quando acabar aqui já começou, então o ministério de intercessão da igreja precisa estar ligado nisso, começar a orar sem ver por aqueles que o Espírito Santo já está trabalhando lá, para quando chegar aqui, receba uma palavra direcionada, que o Espírito Santo ele faça a obra no coração dessas pessoas, orar pelos atos do culto, orar pelo louvor, né, orar por quem vai trazer a mensagem, orar pelos membros da igreja. Então nós precisamos de criar essa maturidade espiritual, porque se nós não, até uma dica para os irmãos, se a gente não entrar nessa atmosfera, nesse ambiente da intercessão, que envolve, né, muitas coisas, e é um ministério importantíssimo, eu louvo aos irmãos que estão nesse ministério, louvo pela sua vida, que não é fácil. Intercessor, irmão, vive guerras, batalhas diárias, não é fácil, você está mexendo com a treva, irmão, com as trevas, você está mexendo, você está apontando o dedo na cara do capeta e falando, olha, aqui não, aqui tem intercessor, aqui tem homem e mulher de Deus, aqui é o lugar da manifestação do Senhor. Então o ministério de intercessão tem essa função aqui na igreja, porque se a gente não ficar ligado nessas coisas espirituais, a gente vira um grupo de oração que vai chegar aqui todo domingo ou toda quarta-feira antes do culto, e a gente só vai orar pelo culto. Então, uma dica para os irmãos aí, fique ligado, faça jejum, busca o Senhor de madrugada, faça propósito de oração, faça relógio de oração, os motivos da igreja, uma extensão do que está acontecendo aqui na segunda-feira, que nós oramos aqui por todos os motivos da igreja, mas o intercessor não, o intercessor ele continua orando a semana inteira. Então, é uma dica aí para os irmãos. E para discipular, irmãos, a gente precisa de criar alguns sensos na gente, né? Assim como o bebê e o bispo, eu estou fazendo questão de trazer na íntegra aqui para os irmãos, para repassar para os irmãos, porque o material do bispo ele é muito bom, então não tem necessidade de eu colocar nada aqui, porque já está bem completo. Então, o que ele bota aqui? Nós precisamos de amadurecer e criar em nós, para que a gente consiga chegar nesse nível de discipulado, alguns sensos em nós. Ele diz assim, assim como um bebê se desenvolve, a pessoa que se converte precisa crescer e amadurecer. Então essa pessoa que está chegando para a igreja, nós precisamos de injetar nela alguns sensos. Primeiro senso de pertencimento. Ela precisa de vir para cá, né, com um senso de que ela pertence à igreja. Nós precisamos de gerar isso nela. Olha, vamos para lá, não, tem o culto lá, olha, vamos lá, né? Traga ela para fazer um trabalho que seja, irmãos. Trabalho de bastidor, claro que para você chegar em alguns trabalhos na igreja requer um tempo, né? Mas os trabalhos de bastidor chamam, poxa, vamos lá na igreja lá, tem um trabalho lá, sei lá, a Silva que é expert em arrumação aí, Silva, vamos lá, vamos me ajudar a arrumar lá, vamos lá no som, tem uma limpeza na igreja, vamos lá, traz essa pessoa para que ela possa se sentir pertencente ao corpo. Nós precisamos fazer isso. Senso de autonomia. As pessoas precisam de ter autonomia, irmãos. Nós precisamos. Existe um senso, existe uma questão de submissão, existe. Nós somos submissos à liderança da igreja. Mas nós precisamos de ter autonomia naquilo que foi delegado a nós. Nós precisamos de agir dentro daquilo que foi delegado para nós. Amém? Então, quando as pessoas vêm para cá, elas precisam de entender esse senso de autonomia dentro da igreja. Senão a gente faz igual o burrinho lá, né? Bota a viseirinha aqui,
e vamos fazer só, e não é isso, nós não somos massa de manobra, nós somos um povo, uma igreja constituída aqui no lugar, que tem um senso de autonomia, amém? Claro que vinculado a uma liderança, nós não podemos esquecer isso, nós estamos vinculados a uma liderança, mas nós temos, né, total liberdade para fazer aquilo que é bíblico. Nós não vamos começar a fazer aquilo também que é da nossa cabeça, né, irmãos? Se tiver na Bíblia, não tiver ferido nada que Jesus ensinou, não tem problema a gente fazer. Senso de discernimento, precisamos discernir. O discipulador precisa discernir aquilo que é e aquilo que não é do Espírito. E isso vai surgir quando você tiver, né, no tete a tete lá com o seu discipulado. Vão surgir assuntos. Tem coisas que a gente vai conseguir resolver na hora? Não vai, irmãos. Tem hora que a gente vai ter dúvida, ó, segura aí um pouquinho, vou anotar aqui, depois eu trago essa resposta para você. Nós precisamos de discernir certos assuntos. Tem assuntos que vão surgir que não é da nossa competência. Tem assuntos que vão surgir no meio de um trabalho de discipulado que são assuntos bravos, irmãos. Vão surgir. Você vai pegar aquele assunto, pastor, ó, assim, 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 assim. Está acontecendo isso. O pastor vai te auxiliar. Vai te auxiliar em determinados momentos. Precisamos de ter um senso de responsabilidade. Marquei algo com o meu discipulado. Quarta-feira, 7h da noite. Não. Porque quarta-feira, 7h da noite, a gente precisa de estar aqui na igreja. Tem culto 7h30. Quinta-feira, 6h da tarde. Se você não faz o curso de teologia, marca com o seu discípulo. Se acontecer algum problema, liga. Olha, não vai dar, aconteceu esse problema. Vamos marcar para amanhã, vamos. Mas precisamos de ter esse senso de responsabilidade. Porque se eu começo a marcar e faltar, não vai ter fim. A gente não vai chegar nem na metade. Então nós precisamos de criar, nesse relacionamento entre discipulador e discipulado, sabe, esse senso de responsabilidade. As coisas precisam de acontecer. Lembra lá? Do senso? É doar. E doar envolve responsabilidade. E um senso aqui, para a gente finalizar a questão do senso, muito importante, senso de socialização. Traga o discipulado, irmãos, envolve na igreja. Envolve ele nos grupos da igreja, traz ele para cá, apresenta aos irmãos, socializa esse homem, essa mulher que está chegando, esse jovem, né? Socializa, traz ele para dentro do corpo, que ele vai se sentir pertencente, lá no primeiro senso que nós demos aqui, senso de pertencimento. Por uma irmã de outra igreja? Não existe nenhum parâmetro bíblico que te proíba de fazer isso, mas você precisa de ter o discernimento para entender se a visão daquela igreja bate com a visão da igreja aqui. Aí você pode me perguntar, poxa, mas não é tudo reino? Mas tem visões que infelizmente são distorcidas, e de repente você pode cair numa cilada. Né? Aí vão começar a discipular você de uma forma lá, que vai bater de frente com algumas coisas daqui. Então o interessante, volto a dizer, não tem problema, não tem, desde que não choque com a visão da sua igreja. Amém? Então é isso. 3 meses atrás, mais ou menos 4 meses atrás, teve um rapaz de uma outra igreja, que era lá da outra igreja que eu pertencia. Ele me ligou querendo que eu discipulasse ele. Me ligou. Falei, pastor, você pode me discipular? Porque quando eu saí de lá e vim para cá, eu discipulava ele. Mas aí, como eu vim para cá, eu falei, segura um pouquinho aí, que estava no processo de mudança e tudo mais, segura um pouco. Agora, há uns 4 meses atrás, ele me procurou. Sabe o que eu falei com ele? Para mim não tem problema nenhum, mas você faz o seguinte, conversa com o seu pastor lá. Vê se o seu pastor libera. Entendeu? Porque o discipulado ele não pode criar choque, não pode, sabe? A gente tem que ser uma coisa assim muito leve, tem que ser uma coisa que flua, porque se começarmos a fazer coisas que não está no Espírito, que não é bíblico, irmão, vira uma confusão. E onde o Espírito está,
a liberdade. Quando é do Espírito, não traz dúvidas. Então, começou a gerar dúvida aí, meu irmão? Opa, pezinho para trás e vamos voltar aqui a rota novamente, porque o discipulado não é para criar problema na igreja. Discipulado é para fazer a igreja crescer. Outro ponto é a comunhão, né? Porque igreja, irmãos, é relacionamento. Sem relacionamento não há crescimento espiritual. Só através dele a mentoria pode ser praticada e as pessoas são apacentadas. Nós precisamos de ser apacentadores. Nós precisamos de ser pastores. O discipulador, ele é um pastor. Amém? Porque quando nós começamos a discipular, isso acontece. E se nós entrarmos, né, no caminho do discipulado, os irmãos vão ver o que vai acontecer. Automaticamente vão se gerar na igreja grupo de vida, que é o objetivo, entendeu? Porque grupo de vida não é um culto no lar. Grupo de vida não é você levar a pessoa para a sua casa e fazer nos modos de um culto aqui, louvor, pregação, e só o responsável pelo grupo de vida, por exemplo, a Jane lá e o Alexandre são responsáveis desse grupo de vida. Eles não têm o poder do microfone, não. Não é só eles que falam. Grupo de vida, a pessoa que está à frente é o que menos fala. Sabe por quê? Porque existe um relacionamento ali. As pessoas ali começam, sabe, a falar das suas dores. Nós criamos relacionamentos. Isso é grupo de vida. E 1 horinha só já está bom. Grupo de vida não passa 1h30, 2, 3 horas. Não é isso. Não é um culto no lar. É um culto em que as pessoas têm a possibilidade, por exemplo, pregou aqui hoje, Marta e Maria. É o que vai ser discutido no grupo de vida. No próximo sábado. Então, vou pegar o que nós aprendemos. E aí, o que você aprendeu, Alessandro? O que você tirou de proveito da mensagem lá? A Alessandra tem a possibilidade de falar. Daqui a pouco a Raquel vai falar, olha, eu tive uma sacada, o Espírito Santo revelou assim. Aí a gente começa a compartilhar. Então, grupo de vida é compartilhamento. O responsável pelo grupo de vida só vai ter, sabe, a maturidade de ir, sabe, administrando aquilo ali. É isso, grupo de vida é isso. Então, quando nós criamos discípulos, automaticamente nós pulamos para o grupo de vida. E isso gera crescimento. Isso gera crescimento. Discipulado é multiplicação. Se um evangelista ganhasse uma alma por dia, sem discipular, e um discipulador fizesse um discípulo por ano, preparando para treinar outros, com o passar de tempo, o crescimento seria bem diferente. É isso aqui que eu quero mostrar para os irmãos. O discipulado começaria lento, mas depois as coisas se inverteriam, pois o evangelismo soma e o discipulado multiplica. O evangelismo, quando eu vou lá fora e trago alguém para a igreja, eu estou somando mais uma pessoa para a igreja. Mas o discipulado é diferente, ele multiplica. E o interessante do discipulado é que parece, irmãos, como ele leva um tempo, parece que não está produzindo efeito. Porque ele é a longo prazo. E eu quero mostrar isso para os irmãos. Você conseguiu colocar aí, Diogo, a foto? Isso aqui, irmãos, isso aqui é importante. Aqui está um modelo. Evangelista é, que eu estou dizendo para os irmãos, soma, ok? E o que faz discípulos é diferente. A igreja com 1 ano, que tem 365 membros. Vamos imaginar, uma igreja com 365 membros, num ano. Beleza. E o que faz discípulo? É eu e multipliquei com mais 2. Amém? No passar dos anos, se essa igreja que bota para dentro, no segundo ano ela está com 730. Isso eu estou pensando a grosso modo, sabe, irmãos? 365, eu multipliquei, né? Eu adicionei mais 365. Vamos supor que cada um do 365 trouxesse 1. Evangelizei e botei aqui dentro. Segundo ano, 730. Os discípulos, vamos lá, de 2 pulou para 4. Aí você começa a falar, puxa, mas esse trabalho não dá resultado. Aí você vai lá, a igreja lá do vizinho lá, né? 1.095 membros, meu Deus, e a nossa? 8. Não está tendo resultado. Sexto ano, 2.190.
Vejam os irmãos que o critério é o mesmo, eu vou lá e chamo um, por ano, e isso vai, né, se adicionando à igreja. Sexto ano, 2.190, aqui faz discípulos, 64. Quando eu vou lá para o 10º ano, 3.650 da igreja que evangeliza, 1.024 dos discípulos. Quando eu vou para o 12º ano, isso é multiplicando, hein? 4.380, sempre somando 365, ok, irmãos? No 12º ano, olha o que já está acontecendo. A igreja que chama 365 vai para 4.096. Isso é a grosso modo, tá, irmãos? Só para ilustrar a importância do multiplicar, porque a gente consegue ver o efeito disso com o passar dos anos. Olha aqui, ó, 13º ano, a igreja que multiplicou. Isso que foi multiplicando por 2, ok? 13º ano, olha a diferença. São dados. 13º ano, 4.745 de uma igreja que evangeliza e a que faz discípulos, 8.192. Isso foi os dados que veio do conselho da Nova Vida. Alguém pesquisou por isso. Alguém está ligado nesse mistério aí. Entendeu? Então, a necessidade, irmãos, a gente começa a ver, a gente volta a falar. É um trabalho de formiguinha. É um trabalho que a gente vê a longo prazo. Mas é um trabalho em que faz com que as pessoas criam raiz dentro da igreja. Porque ela já entendeu a estrutura da igreja, entendeu todos os processos da igreja. Essa pessoa que chegou aqui, ó, por certo, já está trabalhando, já está fazendo algo na casa do Senhor. Porque às vezes você convida alguém, irmãos, chamei, a pessoa vem um culto, vem 2, vem 3 meses, daqui a pouco foi embora. Não ficou. E quando a gente discipula e a pessoa entende a necessidade, nós criamos um vínculo com as pessoas, a tendência é essa pessoa criar raiz dentro da igreja. E nós criamos isso através do discipulado. Então é um desafio para nós. É um desafio. Por isso, tem uma igreja aqui no... Os irmãos vão lembrar aquele irmão que pregou aqui no culto de jovens, lá da igreja Atos de Amor. A igreja fica ali em Vila Velha, ali perto de Jaburuna ali. Jaburuna. Até o Lucão é de lá. O Lucão é dessa igreja. Eles estão vindo numa crescente, irmãos. Começaram devagarzinho e estão vindo numa crescente, a ponto de eu estar conversando com eles aqui. Começaram lá com 2 jovens. Eles já estão com 50 jovens na igreja. Os jovens estão igual uns malucos na rua. Tem foram para uma laje lá. Eu estava conversando com um jovem aqui. Ele, quando acabou o culto, conversando com ele. Rapaz, eles ficam numa loucura de chamar as pessoas para a cela. Vamos para a cela. Estão com 50 jovens. Só jovens. Eles só falaram, a igreja está assim, ó, voando. Por quê? Discipulado. Entenderam? Célula, sabe? Sendo feito o trabalho de célula, grupo de vida, né? Como nós dizemos aqui. Fazendo um trabalho de grupo de vida. Porque isso vai criando, né, raízes. As pessoas têm... Você... ministra lá na sua casa, lá com alguém, e você automaticamente vai levar para onde? Para a sua igreja. Vamos lá para a igreja. Surgiu um problema lá, vamos levar para o gabinete do pastor, e vamos resolver, vamos tratar das pessoas. Eu vi a Osana falando aqui, trazendo palavra de vida para os irmãos aqui. Essa igreja, ela vai cuidar. É a igreja, irmãos. Não é A, não é B, não é C, não, é a igreja, somos nós. Eu nem estava aqui no culto, mas eu recebi a palavra. Nós precisamos de receber essa palavra. Então fique atento aí que você foi chamado para cuidar. Então nós temos alguns desafios em relação ao discipulado. Porque nós temos alguns problemas no decorrer do tempo. E nós vamos chocar com esses problemas, né? Nós vamos ver pessoas que vão chegar aqui, né, com superficialidade. Existem pessoas, irmãos, que estão no evangelho há muito tempo, mas que ainda têm um problema de superficialidade com Deus, não tiveram, sabe, experiências com Deus mesmo. Você conhece alguém assim? Eu sou tanto tempo na igreja, mas tem um relacionamento raso com Deus, não entendeu.
Entendeu? Então você, que é o discipulador, você precisa de levar essa pessoa, através do Espírito Santo, a mergulhar em Deus. Então nós precisamos de cuidar dessa forma. Então existem esses problemas que acontecem. Às vezes as pessoas vão chegar aqui de outras igrejas, de outras denominações, que aprenderam algo, mas você aprendeu diferente, e a sua forma que você aprendeu vai fazer com que essa pessoa, você leve essa pessoa a ter um encontro mais profundo com Deus. Então você precisa de ser esse instrumento para levar a pessoa a entender aquilo que Deus fez na sua vida, que mudou a sua vida, e que talvez ela está chegando, aprendeu de uma forma, e essa forma está errada, e quando tem essa conversa com você, ela começa, nunca vi isso, nunca presenciei isso, e a pessoa começa a se interessar. Tem pessoas que vão chegar aqui com prioridades invertidas. Eu não sei, o meu modo de tá com a vida, sabe, um reflexo da vida todo ruim, porque está agindo de forma errada. Muda as prioridades, coloca, sabe, um exemplo, dentro de casa, honra mais os filhos do que o esposo. Então, essas divergências que nós temos, que fazem com que a gente não rompa, a gente fique travado na nossa vida. Esse é um exemplo que eu dei, né? Não encontrei um equilíbrio entre igreja e família, tal. Existem essas coisas, nós precisamos de posicionar as pessoas. Então, com prioridades invertidas. Você precisa, olha, a cabeça da sua casa é seu esposo, no caso das mulheres, né? Tem a submissão, você mulher, tem a responsabilidade dentro da sua casa, né? A casa, você né, que é responsável por aquilo ali, é um templo ali do Espírito Santo que Deus te colocou ali para você cuidar, os seus filhos. Então nós precisamos de posicionar, porque as pessoas às vezes chegam na igreja e não sabem disso. Tem muita gente que não sabe disso, e nós precisamos de pegar essas pessoas que estão com essas prioridades invertidas e mostrar para elas o caminho correto. Acontece muito, migração denominacional, eu por exemplo, eu vim migrando, né, iniciei na Maranata, fui para Batista, hoje eu estou na Nova Vida. Mas isso não quer dizer que eu fui por causa de problema, não, pelo amor de Deus. Mas existem pessoas, por exemplo, que têm um problema com determinada igreja e quer abrir uma outra igreja. Amém? Isso acontece, irmãos. Aí você vê um monte de igreja aberta, que aquilo que parecia ser bom, não é tão bom assim, sabe por quê? Porque a pessoa que abre a igreja, tem alguns fundamentos que não são corretos, aí leva um monte de gente ferida, prejudica um monte de gente. Essas pessoas vão vir para cá também, com outros pensamentos, né? Por que igrejas estão fechando, né, todos os dias? Por causa disso, não tem base. Eu vou abrir uma igreja agora por causa dos meus interesses, ou então porque eu quero ficar rico, porque eu vou abrir igreja. Gente, infelizmente acontece isso, nós sabemos disso. Mas isso não é o evangelho que a gente tem pregado, né? Nós precisamos de estar vinculados irmão, pastor precisa de ser discipulado também, tá? Eu preciso de ser discipulado, pastor Álvaro precisa de ser discipulado, porque um pastor precisa de ter outro por trás. Às vezes eu estou com uma dificuldade, que eu vou procurar meus amigos aí. Procuro o pastor Álvaro não pode me atender, vou até um pastor para mim, cara, assim, eu estou pensando assim, tá certo. E o pastor é bom que ele fala logo na cara, você está errado, não é assim não, desse jeito que está fazendo não está certo não. Então nós precisamos. Então eu tenho uma dificuldade de ver isso pessoal, tá gente? Eu vou falar uma coisa que é pessoal minha aqui, dificuldade com pastores que não são pastoreados. Eu tenho dificuldade com isso. Porque o pastor precisa de ser pastoreado também. Amém? Fique atento. Então, eu vou ouvir pessoas de outras denominações. Jovens alienados na igreja, outro desafio. Precisamos de trazer os jovens. Uma vez eu falei com os jovens aqui, fomos para o culto, lá na igreja do pastor Flávio. Aí fomos lá com os jovens daqui da nossa igreja. Aí, gente, o culto estava fogo puro. Pensa num culto, 24 horas de adoração, que foi lá que nós vimos o modelo e trouxemos para cá. 24 horas de adoração, os meninos de lá estavam voando, faltava os meninos levitar, assim, sabe, pensa aquele culto pegado, sabe, um culto jovens, aquela alegria, sabe, o louvor lá em cima. Nós tivemos a oportunidade de ministrar lá, e eu olhei para o lado, sabe, aquele culto assim, bem fervoroso, e eu olhei para alguns, nós achávamos,
Chamei a atenção deles. Quem estava na sala aí, eu falei com eles, gente, pelo amor de Deus, a gente está lá, o culto lá naquele nível de culto, e a gente olhando para o espaço, né, sentado dentro do apartamento, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. É isso, desse jeito. As pessoas, a gente precisa de injetar isso nos nossos jovens, para que eles não fiquem alienados. Discipulado. Então, irmãos, essa é a função do discipulado. Passei aqui um monte de informação para os irmãos. Fique atento. Ou você que está na igreja há algum tempo, está com alguma dificuldade, vamos lá na Bíblia. Contai os vossos pecados uns aos outros para que aconteça o quê? Cura. Para que nós possamos ser curados. Tenho as minhas dificuldades. Onde eu corro? Gabinete. Você está com a sua dificuldade? Procura um irmão. Agora eu volto a dizer, que eu estou encerrando esse assunto aqui com os irmãos, tudo o que acontece no discipulado, isso precisa de ser, bem frisado, é importante. Tudo o que acontece no discipulado fica onde, irmãos? No discipulado. Aquilo que eu ouço do meu irmão, eu não vou ficar contando para ninguém, porque senão nós vamos criar um problema na igreja. Existem confissões, existem confidências, existem coisas que o discipulado ele traz ao longo da sua história, que são secretos e precisam de ficar ali. Então nós precisamos de ter a maturidade de não, levar isso a 4 cantos da igreja, porque senão vira uma fofocaiada danada, acaba o trabalho e a gente não vai ver os frutos. Então nós precisamos de ter essa maturidade. Amém? Vamos colocar de pé? Senhor, nós queremos te agradecer, te louvamos por este assunto, Senhor, que o Senhor possa convencer os corações, é o teu Espírito Santo que faz, Senhor, que nós possamos entender essa cultura do discipulado dentro da nossa igreja, como é importante, Senhor, como cria raízes, cria vínculos, cria comunhão na tua igreja, que nós possamos, Senhor, exercer o chamado que o Senhor nos deu. Nós temos um chamado, ir por todo mundo, pregar o evangelho e também fazermos discípulos, que, Senhor, isso seja uma verdade em nós. Abençoa o nosso dia, abençoa os meus irmãos que estão aqui, que vão para as suas casas, que eles tenham um domingo na presença do Senhor, que seja um domingo abençoado. Abençoa também o culto aqui, o coral aqui que iremos ensaiar, Senhor, que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Nós já oramos pelo culto de logo mais à noite, que as pessoas possam vir, que haja salvação, que haja um mover sobrenatural aqui mais uma vez na tua casa, que as pessoas, Senhor, possam sentir o desejo de ficar, que as pessoas, Senhor, possam criar raízes aqui. Nós clamamos por aquelas pessoas que o teu Espírito Santo já está incomodando neste dia, que essa igreja possa estar cheia de pessoas, cheia de vidas sedentas, Senhor, que o louvor seja para a honra e glória do teu nome, que seja uma bênção, que a ministração da palavra seja uma bênção e que possam encontrar morada nos corações. Oramos em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão. Vai na paz, que o Senhor te abençoe. Aqueles que estão no coral, eu acho que tem um cafezinho aqui. Você que não está no coral, se quiser tomar um cafezinho também, toma aqui com a gente, que vai ser um prazer. Amém? Não sou aquele apresentador, não. Vem tomar um café, mas o cafezinho é muito bom.